Ok. Tá bom. Então, nesse momento, nós vamos dar continuidade à leitura, né, da Semana de Oração da Música, o capítulo 3, com o tema A Liturgia do Culto, e com a nossa irmã Kelly Romero, do Camite a Palavra. Uma boa noite, bom dia, no caso, para todos, né? Estamos aqui para continuar estudando a revistinha da Semana de Oração da Música, e são temas bastante profundos, bastante interessantes para nós acrescentarmos no nosso dia, nos cultos e na nossa adoração, especificamente. E hoje nós temos o tema número 3, tem por título A Liturgia do Culto. Eu vou apresentar aqui para vocês, para nós podermos acompanhar de melhor maneira este estudo. Então, a liturgia do culto é o tema número 3 da revistinha. Nós, dentro da Bíblia, existem mais ou menos 15 vezes que se menciona a palavra liturgia. E a palavra liturgia tem diferentes contextos dentro da Bíblia. Alguns se referindo ao sacerdócio de Jesus, outros para se referir a rotinas públicas, mas também a parte onde se refere justamente à organização de um culto, de como deve ser ele feito. E é sobre isso que nós vamos ver hoje, nessa manhã, e poder aprender sobre a liturgia do culto. Eu confesso que quando eu fui ver o capítulo que precisaríamos estudar, eu falei, o que mais pode ser falado sobre a liturgia do culto? Achei que não teria muito assunto, mas me surpreendi, porque é muito profundo o assunto da liturgia. Muitas das vezes a gente acha que é só um programinha assim, que a gente tem que preencher e acabou-se. Mas hoje nós vamos ver que é totalmente o contrário disso, é mais profundo e traz muitas lições importantes para cada um de nós. Então, fala assim, eu coloquei alguns parágrafos fundamentais desse texto aqui, desse capítulo, e vamos estar lendo. Toda igreja tem uma liturgia. Não importa se seus membros não se consideram litúrgicos, tanto a mais alta missa anglo-católica quanto o mais simples culto de adoração e louvor evangélico são litúrgicos, no sentido mais estrito da palavra. Certamente há entre eles uma diferença dramática na liturgia, mas ambos compreendem uma forma e uma ordem de culto. Então, para começar, nós vemos aqui que liturgia é essa organização, a maneira de se fazer os cultos nas diferentes igrejas, né? Cada igreja, logicamente, tem uma maneira bem diferente de se fazer, mas todas têm uma liturgia. O termo grego liturgia ele é formado por laos, que significa povo, e urgia, que significa trabalho. Literalmente, então, juntando essas duas partes, seria trabalho do povo, aplicado ao serviço público e religioso. Nesse sentido, liturgia é mais que um roteiro, é um modo de agir. Liturgia é um serviço religioso e esse serviço é culto a Deus. Então, não é somente, né, a organização, mas sim é um serviço que toda a igreja vai prestar a Deus. Então, na liturgia, como nós vamos ver mais à frente, envolve todas as pessoas, todos os membros, a igreja completa dentro da liturgia. Não é somente para o pregador e o acompanhante, mas sim para a igreja completa. Qual que é o propósito da liturgia? O principal propósito da liturgia é estimular um envolvimento crescente da igreja com o Senhor. Então, como eu falei, não é somente para quem está ministrando. A liturgia ela precisa envolver todos os que estão na igreja, para um maior crescimento. E isso é muito importante, nós vamos ver a seguir por que isso é importante, como que a gente consegue realizar aquilo dentro da igreja. O culto é o principal momento da adoração coletiva e dele advém muitas bênçãos, como, por exemplo, a comunhão dos irmãos, o aprendizado da doutrina, o desfrute de um ambiente alegre e tranquilo, etc. Todos esses benefícios são importantes, mas o encontro do Senhor com o seu povo é a maior bênção que o culto pode oferecer. As pessoas que assistem à reunião
mas não desfrutam da presença de Cristo em suas vidas, têm grande perda. Então, essa parte aqui é super importante, porque muitas das vezes a gente vai só para receber, mas quantas vezes a gente vai para realmente oferecer algo para Deus e mais ainda, para se conectar com Cristo. Esse sempre deve ser o nosso propósito quando nós vamos para o culto, quando nós vamos para a igreja. Ir acrescentar e, sobretudo, não esquecer que estamos indo nos conectar com Deus, nos unir ao corpo que é Cristo. Um grave obstáculo à verdadeira adoração é a mentalidade de espectador que atinge alguns irmãos. Conhecem em detalhes o programa do culto, mas não participam dele. Mantêm-se apenas na superfície, não mergulham na adoração. Acompanham as coisas que acontecem no altar, mas pouco contribuem para o êxito do culto. Esquecem-se de que ninguém pode adorar no lugar do outro. Então, aqui já começamos a ver quais são algumas das mentalidades de alguns dos irmãos que vão para a igreja. Uma delas é a de ser apenas espectador, né? Eu vou lá na igreja, vou sentar e vou assistir tudo o que vai acontecer e acabou-se. E muitas das vezes não se mergulha na adoração, não se faz parte. Se bem que às vezes a gente canta, a gente fala alguma coisa, mas às vezes isso entra dentro da rotina e a gente nem faz muito sentido o que a gente está fazendo. Isso a gente pode ver na hora de cantar os louvores. Quantas vezes a gente canta realmente se aprofundando e mergulhando na letra do hino, mergulhando no que nós estamos falando e como isso nos conecta com Deus. A gente caiu, às vezes, muitas das vezes, na rotina em cantar por cantar, que já conhece o hino e vai cantando, nem pode até estar pensando em qualquer outra coisa, menos no que a letra vai falando. Então, isso tira muito de nós, a gente perde muitas coisas por manter esse espírito. Então, a gente precisa, sim, mergulhar em toda a programação, em todo o roteiro que é feito, que não é só um roteiro, mas é, sim, algo para se envolver com todos os nossos irmãos e, principalmente, com Cristo. O chamado divino à adoração é individual. No culto, não há distinção entre ator e público. Na verdade, não há atores. Todos são adoradores. Ninguém deve ser espectador. A liturgia deve contribuir para transformar um culto de programa em uma adoração participativa, onde não haja espectadores, mas sim adoradores fervorosos e ativos. Estamos acostumados ao culto de programa, uma sequência de fatos centrada em um tema sobre o qual cantamos e falamos. E isso é uma realidade. A gente costuma mesmo ir ver qual vai ser o programa, quem que será que vai pregar, quem que será que vai cantar, será que vai ser bom, será que vai ser ruim? A gente vai como se fosse a um programa, um cinema, algum teatro, para ver o que vai acontecer lá na frente apenas. Mas a gente deve ir para se envolver. Não é somente individual sobre o que eu vou receber, mas sim sobre o que nós vamos fazer como igreja. Então, deve ter sempre esse envolvimento e sair de espectadores para ser participantes desse programa que se faz, que sai, na realidade, de ser um programa e participar, no caso, da adoração a Deus. Há 3 problemas com o culto de programa, né, que é aquele culto de só expectar e acabou. O primeiro problema é que ele se centraliza mais em algo do que em alguém. E Deus se torna apenas o tema, mas não a fonte da adoração. E isso aqui é importante, porque nós não podemos ir somente para ver algo, mas nós devemos ir para nos concentrarmos em Deus. Mesmo que a gente ouça de Deus, fale sobre Deus, não quer dizer que a gente está realmente conectado com Deus nesse momento. Às vezes, como eu falei, tudo vira uma rotina. Até o fato de falar de Deus pode virar uma rotina, pode virar um comentário que a gente sabe explicar, mas não viver. Então, a gente deve fazer realmente essa pergunta para nós. Eu estou realmente me conectando com Deus nesse momento? Eu estou buscando ouvir a sua palavra em todas as pessoas que compartilham, buscando me fortalecer através de toda a participação dos irmãos, ou eu sou apenas um espectador? O outro
problema é que o culto de programa, os cultos de programa, normalmente inspira uma postura passiva. Em geral, os assistentes participam apenas como observadores. Isso não é algo que a gente quer, porque isso torna uma igreja morta. O pregador está lá na frente, tentando animar o povo, e o povo, às vezes, nem um amém responde. Então, quando a gente se costuma realmente um culto de programa, onde a gente somente vai ver o que vai acontecer, acontece isso. Fica uma postura passiva da igreja, e isso não é legal. Até para quem visita, como nós vamos ver mais na frente. O terceiro ponto que atrapalha muito nesse tipo de culto é o culto de programa, nos estimula a julgar. E essa é a pior parte, porque a gente vai lá, senta e começa a julgar tudo o que está acontecendo lá na frente. Os programas são avaliados pela qualidade do orador ou dos músicos, de acordo com o gosto pessoal de alguém, de quem assiste. O impulso de criticar surge naturalmente porque esperamos que o programa nos agrade. Então, se a gente está indo para a igreja só para assistir o espetáculo, só para ver se nos agrada realmente, ou se não nos agrada, só para ir para criticar, a gente está entrando nesses problemas aqui. A gente está com a mente de ir assistir um espetáculo, um show, alguma coisa que nos atraia e que nós digamos, foi legal o culto, dessa vez eu me senti bem, mas não é para isso, certo? A gente tem que sair dessa mentalidade de culto de programa para passar a fazer o que realmente deve ser feito. E para isso existem também 3 soluções que o livro nos mostra, e a primeira é justamente essa daqui. A liturgia do culto deve ser elaborada de modo a deixar claro que Deus é a fonte e não apenas o tema de adoração. Então, se nós estamos indo para a igreja, nós devemos, como já falei, dar a prioridade à nossa conexão com Deus. E isso nós devemos deixar claro para a igreja toda. Quem está à frente, quem vai pregar a palavra, deve conscientizar os irmãos de que Deus realmente se encontra aí, de que Deus é a nossa fonte central durante o culto, de que nós devemos buscar essa conexão profunda e séria. Quando a gente faz isso, o culto vai tomar um outro sentido, totalmente diferente e muito mais proveitoso. Isso nós podemos fazer esclarecendo para a congregação, como falei, que os louvores se dirigem diretamente a Deus, realçando o acesso que temos ao trono da graça através de Cristo, empregando também uma linguagem que nos faça lembrar que Deus está realmente presente quando a sua igreja se reúne, e fomentar a consciência de que Deus nos ouve. Então, a gente tem que, na realidade, ir com o pé no chão, sabendo o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para quê. Tudo isso a gente deve estar consciente, porque quando a gente não vai consciente de todas aquelas coisas, vira aquela rotina. Vou na igreja, vou lá, sim, sento, escuto, volto para casa, critico, e vira aquilo monótono, que não traz nenhum proveito. Por isso, às vezes, pode a pessoa passar anos de anos na igreja e não fez nenhuma diferença. Por quê? Porque virou uma rotina. Não tem mais sentido para a pessoa. Mas quando a gente vai com outro espírito, quando a gente vai consciente, olha, eu estou indo para a igreja porque eu preciso encontrar Jesus. Deus está lá e quando eu chegar lá, eu vou me conectar logo com Ele. Eu vou aprender, vou absorver tudo que for falado lá. Eu preciso disso. Se toda a igreja fosse consciente daquilo, outro seria o culto. O culto seria mais animado, seria cheio de louvor, cheio de reverência, totalmente diferente. Então, nós precisamos, os líderes, quem está na frente, precisa fomentar isso aqui. A consciência de que Deus está ali, de que Deus está nos ouvindo e que nós devemos nos conectar com Deus nesse momento. O ponto número 2, a solução número 2 para aqueles cultos de programa rotineiros é que deve se inserir na liturgia momentos diversos nos quais todos os irmãos possam participar ativamente do culto. Então, existem diversas maneiras como a igreja pode se envolver. Pode ser através de louvores, pode ser através de oração, de testemunhos, de várias coisas que a gente pode fazer para que a igreja se envolva. Então, tudo que a gente puder fazer para envolver a igreja completa é super importante. Muitas das vezes eu já vi igrejas onde a pessoa que está na frente pede para alguém agradecer e ninguém vai à frente. Porque costumaram que tem aquela pessoa que sempre vai à frente agradecer e deixam só com ela. E então, deve-se incentivar
Uma maneira pode ser, por exemplo, pedir, já que ninguém participa, mas temos que fazer com que eles participem, pedir para cada um, agradecer por uma coisa, lá do lugar onde está mesmo. E quando se começa a fazer isso, a incentivar a gratidão, tudo muda. Até o rosto das pessoas muda, porque elas entenderam que realmente Deus está fazendo grandes coisas na nossa vida. Por mais pequena que pareça, faz toda a diferença. Mas quando a gente só vai ser para sentar, ouvir, até a gente se desanima. Porque parece que, eu queria mais, sabe? Não senti aquela coisa com a pregação. Mas não temos que sentir. Não vem somente de quem está à frente. Vem da nossa conexão com Deus, do que nós fomos fazer na igreja. Ao final de cada reunião, os líderes da igreja, inclusive os pregadores, devem se perguntar: contribuímos para que os fiéis respondessem adequadamente às impressões do Espírito Santo? A palavra falada ou a música estimulou os adoradores a uma resposta ou decisão? Os irmãos sentiram desafios pelas demandas do Evangelho? O culto serviu como ferramenta para conduzir pecadores ao arrependimento e à conversão? Então, isso aqui deve ser conscientizado também aos líderes, porque às vezes, como já entramos nessa rotina, até os próprios que lideram entram naquela rotina monótona e vão fazendo só para cumprir e acabou, e ficou sem sentido. Mas quem está à frente deve se fazer essas perguntas aqui fundamentais. Será que contribuímos? Será que a palavra chegou à pessoa? Será que os louvores acrescentaram para justamente o Espírito Santo tocar a vida das pessoas? E a igreja também, como um todo, tem que fazer a sua parte, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente o que a igreja deve se perguntar. Terceiro ponto que vai ajudar a sair dessa rotina de culto-programa é que a liturgia deve funcionar com o propósito de trocar o foco de eu gostei para agradou a Deus. Então, a gente não vai para ver se a gente gosta ou não gosta do culto, se gostou ou não gostou da pregação ou do pregador. A gente vai para ver se o que fizemos agradou a Deus. E nós provocamos esse efeito quando? Aqui vem as coisas que como igreja devemos fazer. Evitamos fazer comentários desnecessários sobre o que gostamos ou não gostamos do culto. Além de dizer isso aqui muito prejudicial para a nossa vida espiritual, porque quando nós vamos para criticar, a gente vai desmotivando, vai desanimando. Não gostei mais, não quero ir mais. Perde sentido para o culto, porque geralmente a gente não se agrada, né? Então, não é com esse olhar que a gente vai. A gente tem que ir com outro objetivo. Também, além, então, de nos desanimar, isso aqui pode desanimar outros, pode desanimar quem está ouvindo, sejam amigos ou a nossa própria família. Nós vamos acabar colocando desânimo em todos que nos ouvem. E isso a gente não quer, a gente quer mais fortalecer a nossa família, a gente quer que a nossa família seja espiritual, mas às vezes com esse tipo de comentários podemos estar desanimando filhos, irmãos, pais e amigos e todas as pessoas que estão ao nosso redor e nos ouvem. O outro ponto, nós devemos preocupamos-nos com o que Deus espera de nós como adoradores. Então, quando nós entendemos bem essa parte, a gente não vai para observar o que vão fazer, mas a nossa preocupação vai ser o que Deus espera de nós, o que Deus está esperando de mim. E, por último, estimulamos uns aos outros a descobrir de que maneira Deus se fez presente no culto. Então, quando a gente vai com objetivos diferentes, a gente não vai para ver o que gostamos, o que não gostamos. A gente vai, sim, se preocupar com o que Deus espera de nós. O que eu aprendi hoje nesse culto? De que maneira Deus tocou a minha vida e como Deus se fez presente no culto? O que eu vi? E realmente eu vi a presença de Deus aí. Quando a gente foca nessas coisas, os cultos vão tomar outro sentido, muito mais profundo e mais fortalecedor. Quais são os princípios que regem a liturgia? Vamos analisar 6 princípios importantes que regem a liturgia. E o primeiro, a liturgia deve ser simples, tal como é o Evangelho, mas ao mesmo tempo profunda e significativa. Entender isso levará muitos músicos da igreja a realinharem suas prioridades e se afastar da música pretensiosa que busca a todo custo o grande efeito de agradar o ouvinte com atrativos superficiais. Então, a gente precisa ter um culto simples, que não seja cheio de espectáculos, porque a gente vai para adorar e não para se agradar, como nós já vimos. Então, deve ser algo simples. E simples não quer dizer que tem que ser mal feito, mas simples, sim, as músicas devem ser
aquelas músicas sacras que nos aproximem de Deus. E uma música sacra não precisa de muita coisa, não. Precisa um instrumento acompanhando e as vozes se unindo em louvor a Deus. Quando passa disso, quando passa a ser algo mais assim, como um show, isso já sai do propósito. O segundo ponto é a liturgia não se apoia no indivíduo, mas na comunidade dos fiéis. É na liturgia que o crente toma consciência dessa unidade que o envolve. Nela, ele está diante de Deus, não como um ser isolado, mas como membro do corpo de Cristo. Então, isso é que é importante, já estávamos falando. Então, a liturgia não se apoia no indivíduo, mas na comunidade. Então, não é só eu sozinho que vou lá, faço minhas coisas e saio de lá. Todos fazemos parte do corpo de Cristo. E devemos agir como um todo. Todos os irmãos se unindo ao corpo, se unindo à fonte da vida, à fonte de toda a nossa fé. Então, esse deve ser o principal propósito. O terceiro princípio que rege a liturgia é que ela deve ser edificante para a igreja. Que fareis, pois, irmãos, fala em Coríntios, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, quando vamos para a igreja, deve ser feito isso que já se fazia nos tempos de Paulo. Quando eles se reuniam, cada um dos irmãos contribuía com alguma coisa, com louvor, com doutrina, com explicação da palavra, com orações. Era um culto bem animado e bem ativo, porque a igreja toda participava. Então, esse princípio deve estar dentro da nossa liturgia, que seja edificante para a igreja, quer dizer, que todos participem e cada um acrescente mais para o fortalecimento da fé do outro irmão. O quarto princípio para a liturgia é que a liturgia deve dar bom testemunho diante dos incrédulos. Isso aqui é um ponto muito importante, porque quando a gente visita qualquer lugar, qualquer igreja, a gente vai sempre e vê o que acontece também. E muitas das vezes, o que é feito lá vai dizer muito do que nós somos. Então, se nós temos um culto monótono, onde só o que está na frente vai falando, a igreja toda está parada, paralisada, só expectando. Quem chega lá vê isso e fala, nossa, que igreja desanimada, né? Mas quando a gente vai num culto onde há muito louvor, onde os irmãos estão envolvidos na mensagem, nos louvores, na oração, quem chega lá fala, nossa, eu sinto realmente aqui a presença de Deus. Então, esse deve ser o nosso foco, nosso principal motivo. Eu já visitei, já frequentei alguns cultos que me convidaram de outras igrejas, cultos de gratidão, para nós também darmos uma palavra com eles. E durante todo o programa que eles faziam, tinha muito envolvimento da igreja, dava para perceber que as pessoas estavam sedentas da palavra e estavam 100% concentradas no que o pastor estava pregando à frente. Mas, e depois, né, claro, tinham os louvores, eles super envolvidos. Então eu falava assim, realmente as pessoas são sinceras, e existe muita pessoa sincera fora das nossas igrejas, que estão buscando se conectar a Deus, buscando, assim, sedentos à palavra de Deus, e estão como esponjinha, para absorver toda a palavra, cada uma, com detalhe do que Deus esteja falando nesse momento. E essa atitude que nós devemos tomar, ir para a igreja para absorver tudo o máximo possível que a gente possa extrair. E quando a gente faz isso, às vezes uma coisa que realmente a gente não sabia nem que poderia tocar a nossa vida, vai tocar, por mais simples que seja, porque a gente está de coração aberto para receber a mensagem. Então, a gente deve ser uma igreja ativa, uma igreja que se una para contribuir, para acrescentar um ao outro, e que dessa maneira nós também demos bom testemunho para quem pode vir como visita. Ou para quem, às vezes, muitas vezes critica, porque essa igreja não sei o quê. E quando verem isso, as pessoas sempre estão nos observando. Quando virem todo esse envolvimento, todo esse louvor, elas vão passar a acreditar, sim, que a presença de Deus se manifesta entre nós. O quinto princípio que rege a liturgia é que a liturgia deve evitar a confusão e a falta de decoro, primando pela decência e pela ordem. E isso aqui também é outro ponto importantíssimo, que a gente deve deixar
deixar todas as coisas organizadas com o tempo, para que na hora não tenha aqueles contratempos de, às vezes, o playback não está tocando, o volume, o data show não está projetando. Todas essas coisas nós devemos deixar bem antecipadamente. Quem vai louvar, o playback está tudo certinho, para não deixar esses espaços assim de silêncio, de incomodação, de correria, de tentar resolver lá na frente. Isso deixa um pouco desorganizado e passa uma imagem não tão boa. Então, a gente deve procurar, sim, se organizar ao máximo para que seja tudo muito solene, tudo muito organizado. O sexto princípio é que a liturgia caracteriza-se também pela alegria reverencial. Então, por mais que seja algo bem organizado, bem detalhado, não quer dizer que vai ser tudo, né, de cara fechada, todo mundo sem falar uma palavra, não. Tem que ser um culto alegre, também sem passar para outro extremo, de querer fazer alvoroço, fazer toda uma festa, né? Existe a alegria reverencial, que na Bíblia Davi menciona muito, em muitos momentos Moisés, muitos dos profetas e dos patriarcas tiveram esses momentos de alegria. Por quê? Porque a alegria é a atitude que reconhece a graça de Deus e sua eterna bondade e misericórdia. Então, se realmente nós estamos reconhecendo quanto Deus faz na nossa vida, como é grande a sua misericórdia, e tudo que Deus nos entrega a cada momento, a cada dia, a gente vai estar muito grato a Deus. E nessa gratidão, nessa alegria de nós recebermos tudo isso, todas essas bênçãos, a gente vai sim transparecer aquilo, sem precisar estar dando altas risadas, mas a alegria se demonstra no semblante da pessoa. Então, isso deve ser realmente também parte da nossa liturgia, deve ser cultos alegres, de louvor, de fortalecimento, realmente, quando tudo isso acontece. Agora, existe um perigo, o perigo do formalismo. Nós vimos que a liturgia é justamente ter tudo organizado, envolver a igreja, manter tudo em ordem, com antecipação, mas existe um extremo, e o inimigo sempre vai lutar por nos levar aos extremos, ou nos deixa liberais, ou nos deixa fanáticos, ou nos deixa assim desorganizados na questão de liturgia, ou nos leva para o formalismo, que esse é um grande perigo. Todo culto deve adotar uma forma, mas jamais pode cair no formalismo. O formalismo ocorre quando a forma se torna mais importante que o conteúdo. A liturgia se transforma numa rotina morta, vazia, e os elementos do culto perdem o valor. Então, a gente não pode entrar em tanto zelo assim de, tem que ser das 8 às 8h05, tal coisa, das 8h05. Claro, a gente deve manter uma organização, mas se sair um minutinho a mais, um minutinho a menos, a gente não deve fazer da forma o centro do culto. Eu já visitei igrejas também que tinha 5 relógios, só para que a pessoa não se esqueça o minutinho certo em que tem que acabar. E quando isso acontece, vira também um formalismo assim, muito chato. Então, a gente deve ter tudo equilibrado. O equilíbrio é o fundamento para a nossa vida cristã. Nenhum outro. A gente deve ser equilibrado. O formalismo na adoração é uma forma de hipocrisia condenada por Cristo. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Segundo Mateus. Deus odeia o culto formal e a adoração apenas de lábios. Ele preferiria que os crentes silenciassem ao invés de adorá-lo apenas na aparência. Então, é isso que acontece quando a gente entra no formalismo. Então, culto agora, oração, cântico, pregação, tal, tudo monótono. E vai entrando nesse formalismo, como umas maquininhas fazendo as coisas. Deus odeia aquilo. Nós precisamos adorar a Deus de coração e não somente como rotina. A música e a liturgia. A música da igreja encontra seu lugar mais apropriado no contexto da liturgia. Se o ambiente se assemelha ao de um palco de shows e os músicos parecem desfrutar da sua performance, então o foco está no lugar errado. O objetivo é apresentar a música de tal forma que não soe nem medíocre, nem performática, a ponto de fazer a congregação esquecer-se da glória de Deus. Portanto, deve-se evitar tanto a música mal executada quanto a música extravagante, porque ambas se desviam do que de fato importa. E esse é outro ponto importante para quem já faz parte da equipe de louvor, dos instrumentistas. A música ela deve ser tranquila,
certo? A música não pode tirar o foco do culto. A música faz parte da nossa conexão com Deus, mas os instrumentos não podem ser aqueles instrumentos estridentes, né, como a gente não tem, por exemplo, na igreja, a questão de bateria, essas coisas, mas também nos instrumentos que a gente tem, pode-se sair dos limites. Quando, como fala aqui, os instrumentistas começam a querer improvisar coisas, querer fazer coisas diferentes, e se empolgam e vão lá tocando, e fica assim, começa a chamar a atenção os instrumentistas, e os membros perdem o foco, começam a elogiar os instrumentistas, ou se o cantor que está lá na frente começa a fazer um monte de melisma, de coisa diferenciada, pode também perder o foco. Então, a gente não pode cair nesse extremo também, né? Como eu falei, o inimigo sempre vai nos levar a esses extremos. Ou vai deixar aquela coisa parecendo um show que as pessoas querem se aparecer, os músicos cada vez improvisando mais, ou também vai nos puxar para o outro lado. Não, porque tem que ser simples, agora sem nenhum playback, sem nada, a gente canta mesmo a capela. Também não. Tudo deve ser feito da melhor maneira. E aqui no último ponto, justamente vai falar da excelência musical. A noção de serviço aplicada à música, de modo algum, se coaduna com a mediocridade ou pobreza musical. A música realmente executada com excelência não atrairá a atenção para o cantor ou instrumentista, nem desvirtuará o propósito do culto. Ela apenas edificará a igreja. A liturgia bem elaborada conduz o culto a uma finalidade espiritualmente edificante e não a ostentação ou aplauso. Tudo que é irreverente ou que exalte o humano deve ser evitado. No culto há espaço para manifestação dos dons musicais, mas sempre como serviço, nunca como exibição ou entretenimento. Então, isso aqui deve ser fundamental para os músicos na igreja e para quem lidera também, para quem está à frente. Deve ser feito tudo com decência, com ordem, e cada coisa tem seu lugar específico dentro da liturgia. Então, quando a gente organiza uma liturgia bem bonitinho, vai ter participação para todo mundo. Ninguém vai se destacar mais do que o outro. Então, deve ser tudo organizado para acrescentar cada um ao outro e sem precisar ser o centro das atenções, como no caso, às vezes, da música, acaba se cometendo aquele erro. Então, irmãos e irmãs, nesse capítulo nós vimos qual a importância da liturgia. Que liturgia não é apenas um cronograma que a gente tem que seguir, que liturgia não é apenas para quem está à frente, mas a liturgia é feita para envolver a igreja toda. Que nós devemos também nos envolver e principalmente nos conectar a Cristo em cada culto e participar de cada momento da liturgia de coração. Não fazer um culto monótono, um culto formalístico, onde a gente só vai adorar a Deus só dos lábios, como falava no texto anterior. Mas a gente tem que fazer as coisas de coração bem feitas da melhor maneira. Quem está na música, se preparar da melhor maneira para oferecer também algo bem feito para Deus, sem também passar dos limites de chegar ao exibicionismo. Então, que nós possamos colocar em prática todas essas coisas e que a gente busque, a partir de agora, não ir para a igreja como espectadores, mas ir para a igreja como pessoas que vão acrescentar, que evitemos criticar, ver se gostamos ou não gostamos do culto, porque isso é um espírito do inimigo. A gente deve ir para se perguntar realmente, agradou a Deus tudo que foi feito? Como eu me conectei com Deus? Quais foram as manifestações de Deus na minha vida? Quando nós fizermos isso, todos os cultos e a liturgia vai fazer total diferença na nossa vida. Então, que Deus nos ajude para nós podermos a cada dia sermos melhores e buscar uma maior conexão com Deus. Amém?